Conselho Planetário de Arte e Ciência. Esse corpo muito 8 fez para aperfeiçoar a técnica indústria do homem primitivo para levar os seus conceitos de beleza. O seu líder era Mech. A arte e a ciência estavam em um nível muito baixo no mundo, mas os rudimentos da física e da química foram ensinados aos Dalamutianos. A cerâmica estava avançada. A cerâmica, as artes decorativas foram todas aperfeiçoadas e os ideais da beleza humana foram grandemente elevados. A música, entretanto, pouco progrediu antes da vinda da raça violeta. Em algum momento no livro, voltando aqui, sabe como que surgiu a cerâmica? Eles construíram, tipo índios, né? Eram os índios lá. Construíram as casas com barro. E com madeira e barro. E pegou fogo numa casa e queimou aquele barro. Aquele barro virou a cerâmica. Foi onde que eles descobriram a cerâmica. Usaram o barro. E aí queimou no fogo e virou a cerâmica. Olha que interessante. Esses homens primitivos não consentiriam em experimentar a força do vapor a despeito das repetidas estimulações dos seus instrutores. Eles nunca puderam vencer o seu grande medo do poder explosivo do vapor confinado. Contudo, eles foram finalmente persuadidos a trabalhar com metais e o fogo, se bem que uma peça de metal rubro calor fosse um objetivo aterrorizante para o homem primitivo. Então, na época já existiam essas ideias. Mech fez muito para o avanço da cultura dos andonitas, para aprimorar a arte do Homem Azul. Uma combinação do Homem Azul com linhagem de Andon produziu um tipo artisticamente dotado e muitos deles se tornaram escultores mestres. Eles não trabalhavam na pedra nem no mármore, mas seus trabalhos em argila, endurecidos no forno, adoravam os jardins de Dalamar. Então, né, o que eu falei, a argila trabalhava no fogo. Um grande progresso foi feito nas artes caseiras, e a maioria das quais se perderam nas longas idades das sombras da rebelião, para que nunca seja descoberta até os tempos modernos. O que é interessante aí é que esses seres, eles tinham inteligência, sabiam de tudo, mas eles não poderiam passar tudo para os seres humanos. Eles só passavam uns pedacinhos, uns sinaizinhos daqui e dali para a evolução. Então eles não poderiam antecipar coisas, eles tinham que deixar os seres humanos ir se descobrindo. Muito interessante, tudo organizadinho. Os governadores das relações tribais avançadas. Este era o grupo encarregado do trabalho de levar a sociedade humana a nível de um estado. Seu chefe era Tuti. Esses líderes contribuíam muito para provocar casamentos intertribais. Eles aconselharam os humanos a cortejar e a casar, após a devida liberação para isso, e da oportunidade plena de conhecer mutuamente. As danças puramente militares tornaram-se refinadas ao ponto de servir a fins sociais preciosos. Muitos dos jogos competitivos foram introduzidos, mas esses povos antigos eram uma gente circunspecta e o senso de humor não florescia nessas tribos primitivas. Poucas dessas práticas sobreviveram à desintegração posterior à insurreição planetária. Então já existia, né, as danças, música, né, eles implantaram, mas Tuti e seus adjuntos trabalharam para promover a associação grupal de natureza pacífica, para regulamentar e humanizar os assuntos da guerra, para coordenar as relações intertribais e para aprimorar os governos tribais, porque tinha os povos também, é a mesma coisa de hoje, né? Uma raça, outra raça, uma cidade, outra cidade, então sempre tinha os atritos. A vizinhança da Dalamátia desenvolveu-se uma cultura mais avançada, e essas relações sociais desenvolvidas e muito colaboraram para influenciar as tribos mais distantes, porque eles estavam próximos ali, então eles tinham as experiências de ensinamento, né? E aí eles depois passaram isso para as tribos mais distantes. Todavia, o modelo de civilização que prevalecia na sede central do príncipe era totalmente diferente da sociedade bárbara que se desenvolvia em outros locais, do mesmo modo que a sociedade da cidade do Cabo, nesse século XX, na África do Sul, e totalmente diferente da cultura tosca dos quimanos diminutos ao norte. Vamos ao 10. O 10 ele é o principal, tá? Porque esses aqui, eles depois da rebelião, eles governaram o planeta Terra.
governar o... Como é que fala? Eu já falo. A Corte Suprema de Coordenação Tribal e de Recuperação Racial. Este Conselho Supremo era dirigido por Van. E era a Corte da Apelação para todas as outras 9 comissões especiais encarregadas da supervisão dos assuntos humanos. Esse conselho tinha uma função ampla, sendo-lhe confiada todas as questões terrenas que não eram especificamente designadas a outros grupos. E esse corpo seleto foi provado pelos pais da constelação de Edente, antes de ser autorizados a assumir as funções da Corte Suprema de Urante. Então, lembra do Amadon? Então, o Van, ele era o chefe dos chefes. Então, cada conselho desse tinha o chefe e tinha mais 9 pessoas. Então, cada 10 conselhos de 10 dá os 100 de Caligaste. E o Van era o principal. Então, ele coordenava os outros. E quem que era o parceiro dele? Amadon. Amadon era o humano ligado a Van. Então, mais na frente vai entender. Então, o Amadon, ele veio da família de Andon e Fonta, de 500 mil anos atrás. Não, 1 milhão de anos atrás, né? Andon e Fonta, 1 milhão de anos atrás. Bom, então vamos finalizar essa parte dos 100 de Caligaste. Aí eu acho que eu vou entrar em outro, antecipar um assunto que é da rebelião, e aí vai ficar mais entendido tudo, aonde que eu gostaria de chegar.